Você precisa começar a escrever. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim finalmente trazer um vídeo que eu procrastino há bastante tempo pra trazer, que é a importância e os benefícios da escrita na minha vida. Quando eu falo escrita, eu não digo especificamente escrever um livro ou algo do tipo, e sim escrever no meu journal ou no meu diário. Ali atrás, nessa partezinha aqui, eu tenho vários journals antigos, então já faz um bom tempo que eu escrevo, um bom tempo que eu vejo os benefícios da escrita na minha vida. E eu trouxe aqui hoje alguns motivos pelo qual você também deveria começar a escrever. Esse aqui é o meu journal desse segundo semestre, né? Eu comecei ele agora, em agosto. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que realmente ajude. Então vamos lá para todos os motivos pelo qual você deveria escrever e ter um diário também. Pra começar, eu quero falar pra vocês que não é um processo fácil começar a escrever diariamente, tornar isso um hábito. Quando eu comecei, eu tinha muita preguiça, eu não queria sentar ali, gastar tanto tempo só escrevendo sobre a minha vida, eu achava meio aleatório, meio sem graça. É uma coisa aos poucos, então hoje você escreve, hoje eu estou feliz, hoje meu dia foi bom, hoje meu dia foi ruim, amanhã você já escreve com mais detalhes. Assim como qualquer hábito, a gente nunca começa lá no ápice, a gente nunca começa no melhor, a gente vai começando aos poucos até desenvolver. Então foi isso que eu fiz. Às vezes eu vi algumas perguntinhas prontas no Pinterest, principalmente aparece bastante, de perguntas para se conhecer melhor, pergunta para amor próprio. E eu olhava e falava, cara, eu não vou responder essa pergunta, tem que pensar muito para responder. Mas é justamente o objetivo da escrita, fazer você refletir. Quando eu comecei a ver a escrita como uma maneira de autocuidado, eu passei a dar muito mais importância. Então, eu vou tirar 20 minutinhos aqui, vai ser o meu momento de escrita, então vai ser o meu momento de autocuidado. A minha perspectiva mudou muito e eu passei a valorizar muito mais a escrita. E ver que, assim, no final aquelas perguntas faziam sentido. Eu precisava pensar naquilo pra descobrir coisas novas sobre mim, pra aprender a lidar com determinadas situações ou com determinadas coisas ou pessoas. Enfim, é bom você ter na mente que isso aqui é algo seu, você vai deixar guardado e que ninguém vai poder ler, então seja honesto, seja sincero, escreva realmente o que você tá sentindo, não precisa ter medo, é só você e o seu caderno, põe tudo aqui. O primeiro motivo, que eu acho que foi o principal motivo pelo qual eu comecei a escrever, foi para controlar as minhas emoções. Escrever, quando eu tô sentindo algo, me ajuda a processar o que é aquilo, a identificar que emoção é e como eu posso solucionar aquele problema, ou como eu posso me sentir melhor. Já aconteceu de várias vezes eu me sentir mal em uma situação, eu sentava na cadeira, eu não tinha ideia especificamente do que eu estava sentindo, que ponto daquela situação, daquele diálogo, e deixou da maneira que eu estava. E quando eu começava a colocar tudo no papel, parece que as coisas iam surgindo, os pensamentos iam se organizando. Eu conseguia ver o que foi que me abalou e por que aquilo me abalou. E ao percebê-los, era muito mais fácil para tomar uma atitude a respeito disso. Às vezes eu pensava coisas, eu criava coisas. Eu tenho muito isso ainda, gente, tá? Pra mim aquilo era a verdade verdadeira. Só que quando eu ia lá e escrevia, eu começava a me questionar. Então, tirar os seus pensamentos aqui da sua cabeça e colocar eles em um lugar, nesse caso é no papel, faz você se compreender muito melhor e compreender o problema pelo qual você está enfrentando ou aquele pensamento que você está tendo. Consequentemente, você vai ter um controle melhor e vai conseguir resolver aquela situação da melhor maneira possível. A segunda coisa é a autoconsciência, que na verdade tem muito a ver com o que eu acabei de falar pra vocês. Aconteceu uma vez com uma pessoa específica de eu achar que a minha convivência com essa pessoa era tranquila, boa, sabe? Tranquila. E um dia eu fui escrever sobre um momento que nós tivemos juntas, era uma colega. Eu comecei a perceber que aquilo não era legal, que a maneira que ela me tratava na frente de outras pessoas, que o jeito que ela se referia a mim não era uma coisa legal. Quando eu tava ali no meio de todo mundo, só curtindo o momento, às vezes nem muito presente, não prestando tanta atenção, eu não percebia. Às vezes a gente aceita muitas coisas porque a gente considera normal, mas quando eu colocava aquilo no papel, eu via o quanto era absurdo. E eu começava a perceber as coisas que eu estava passando. E eu não digo isso só de o que pessoas fizeram pra mim, mas a maneira que eu tratei outras pessoas também. Eu posso ter magoado alguém e eu só consigo perceber isso pra conseguir me desculpar com essa pessoa, pra conseguir retratar as coisas ou esclarecer depois que eu coloco no papel. Eu digo isso de pôr no papel porque pra mim é muito mais fácil repensar ou pensar nas situações
escrevendo. Eu não sou de parar, tipo, sem fazer nada, olhar assim pro teto e pensar, sabe? Eu tenho que escrever, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu consigo ter muito mais autoconsciência das minhas atitudes, da forma como eu sou tratada, da forma como eu trato os outros. E eu acho que é um ótimo motivo pra você começar a escrever também. A terceira coisa é esvaziar sua mente. Às vezes eu acordo bem cedinho pra ir pra academia, quando eu não durmo muito tarde. E uma das melhores coisas que eu faço pela manhã é fazer um brain dump. Eu simplesmente acordo, pego minha caneta e meu journal, que ficam ali pertinho, e eu começo a escrever todos os meus pensamentos, tudo que eu tô pensando no momento. Porque às vezes a gente acorda com um turbilhão de coisas, já pensando em tudo que tem pra fazer, e aí tudo começa a virar uma bagunça. Então eu já vou escrevendo, mesmo que de maneira aleatória. Às vezes eu escrevo algum sonho que eu tive, se foi bizarro, se foi legal, se foi estranho. Foi uma forma que eu encontrei de já começar o meu dia de uma maneira mais leve, de esvaziar minha mente pra eu poder receber as informações que virão e ainda de me organizar. Porque eu, por exemplo, costumo acordar já pensando em tudo que eu tenho pra fazer, em o que eu não fiz, em o que eu tenho que fazer daqui a tantos dias. Então eu já vou escrevendo. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Eu termino de escrever já em uma paz de espírito, já me sentindo bem mais tranquila pra realmente começar o meu dia. A próxima coisa, que já se relaciona também com um pouquinho do que eu acabei de mencionar, melhora a sua criatividade e produtividade. Eu cheguei a ficar um tempinho sem escrever, mas quando eu voltei a escrever normalmente. E aí um belo dia eu fui olhar os meus journals antigos, eu vi o tanto de coisa bonitinha que eu fazia, gente. Juro, as páginas eram lindas, bem enfeitadas, e eu fiquei, cara, em algum momento eu realmente já tive essa criatividade. E sim, eu tive, eu fazia. Eu dedicava tempo àquilo. Olhando esses journals antigos, eu falei, meu Deus, pra onde foi essa criatividade? E agora eu estou tentando trabalhar nisso novamente. Tem uma página aqui, por exemplo, que eu fui assistir assim que acaba, né? Eu fiz uma página. Eu fui lá, imprimi as fotos bonitinhas, coloquei meu ingresso do meu namorado, eu pintei. Então, assim, foi um momento muito legal enquanto eu fazia isso. E eu sinto que a cada dia, quanto mais eu faço isso, mais a minha criatividade melhora. Então, o objetivo é sempre continuar fazendo. E outra coisa, melhora a sua produtividade. Como eu falei pra vocês, normalmente de manhã, na hora do brain dump, eu já coloco o que eu tenho que fazer no meu dia, o que eu deixei de fazer, o que eu posso adiar, o que eu não posso. E quando eu não escrevo especificamente o que eu tenho que fazer, eu acabo que não faço nada. Colocando tudo que eu tenho pra fazer, eu já consigo controlar muito bem. Então ajuda muito demais mesmo na minha produtividade. Outra coisa que escrever faz é te torna mais grato. Uma coisa que eu percebi enquanto eu escrevia, mesmo que quando eu tava escrevendo sobre momentos tristes ou situações ruins, é que eu ainda me sentia muito grata no final. Não porque, passei por tal situação, tô muito feliz que eu sofri. Não, gente. Eu me sentia grata por eu ainda estar ali. Por eu estar, às vezes, no meu quarto, em um conforto, no meu aconchego. Mesmo que fosse uma situação ruim, eu sabia que iria passar. E eu tava agradecida pela oportunidade de ter esperança de que isso ia passar. Então a gente não precisa ser grato especificamente pelos momentos ruins ou pelos sentimentos ruins que você tá sentindo. E sim por coisas além disso, igual eu estou explicando pra vocês. Eu acho que quando você é grato pelas coisas que você tem, Deus ou o universo, o que quer que você acredite, começa a te dar mais motivos pra ficar grato. Porque se você é grato pelo que você tem, você vai ser grato pelo que você vai receber, sabe? Na minha cabeça faz muito sentido. Outra coisa que eu acho que é uma das coisas principais, na verdade, pra mim, é relembrar os momentos. Eu tenho uma memória muito ruim e eu sinto que escrever sobre as coisas que acontecem, colar fotinhas e decorar tudo bonitinho é uma ótima maneira de me fazer lembrar. E esses dias eu tava olhando alguns journals antigos e, sabe, tanta coisa que eu já passei, e às vezes momentos muito difíceis que eu achei que eu não conseguiria superar. E tô aqui. E às vezes quando a gente vive muito assim no automático, quando chega no fim do dia e você para escrever sobre o que aconteceu, você consegue ter uma visão muito diferente, né? Totalmente diferente do que você viveu. E eu acho isso muito legal, porque às vezes aconteceu uma situação ruim e aí você resumiu todo o seu dia naquilo, mas quando você senta pra escrever, você percebe que tiveram várias coisas legais além daquela situação ruim ou daquele comentário ruim, ou enfim. E isso é bom demais, é bom demais. Outra coisa que eu faço bastante é acompanhar as minhas metas. Como esse journal aqui eu comecei em agosto, tá no outro de janeiro, mas eu escrevi as minhas metas do ano e recentemente, né, eu completei mais uma, que foi fazer minhas tatuagens novas. Cadê? Aqui. E aí eu tava olhando lá e já fui marcar várias outras coisas que eu tinha conseguido realizar. Eu acho que é uma ótima forma de você registrar primeiro as suas metas e depois de acompanhá-las. Eu acho muito incrível isso, porque é muito legal depois eu olhar e ver que eu consegui cumprir aquilo, eu consegui realizar aquilo. Pra terminar, eu falei lá no início, né, sobre você escrever
aqui como se ninguém fosse ler, colocar realmente seus segredos com o nome. E eu faço isso realmente hoje em dia. Só que no fundo, eu também escrevo para que outras pessoas leiam. Só que essas pessoas serão os meus filhos. Eu acho muito legal pensar que um dia uma filha minha pode encontrar os meus journals antigos e elas vão ver conselhos e vai ver como eu superei a vida e vai ver as minhas situações ruins, né, os problemas, mas aí na página seguinte vai ver que o problema foi solucionado. São experiências, são coisas que eu quero que meus filhos saibam. E às vezes eu não vou lembrar pra contar, então vai estar tudo aqui. Eu quero olhar um dia pra isso e relembrar e saber o que aconteceu. Não sei, gente, é simplesmente muito lindo. Então pega qualquer caderno aleatório que você tem aí e já começa a escrever. Pode ser o que aconteceu no seu dia, seja uma coisa feliz, uma coisa triste, pode ser um acontecimento de muito tempo atrás que você resolveu lembrar agora. Você pode escrever como você tá se sentindo, só tenta que vai dar certo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tava com muita saudade de gravar e eu acho que eu vou trazer mais vídeos assim pro canal nesse estilo de conversa, /podcast, não sei. Beijo, muito amor, paz, luz e livros na vida de vocês. Tchau!